Meu nome é Adriano Langford, tenho 39 anos e sou enfermeiro no Hospital Santa Maria, em Curitiba, Paraná. Se alguém me perguntasse como é a minha vida, eu diria que parece um plantão noturno interminável, exaustivo, às vezes caótico, mas que eu enfrento tentando manter o equilíbrio por aqueles que amo. Não sou do tipo que fala muito, mas se você está disposto a ouvir, eu quero contar a minha história. Não porque eu queira piedade, e sim porque acredito que ela vale a pena ser contada. É uma história sobre mim, sobre Maia, sobre Zoe e sobre as cicatrizes que carrego desde sempre. Nasci e cresci em Curitiba, num bairro de classe média, calmo, cheio de casas antigas de tijolos vermelhos, ipês que floresciam nas calçadas e tardes de domingo com o cheiro de churrasco vindo dos quintais. Minha família era o retrato da família tradicional brasileira. Pais conservadores, uma rotina bem organizada, e aquela sensação de que tudo tinha um lugar fixo, como as caixas empilhadas na garagem. Meu pai, Wilson Langford, foi gerente de um banco estatal por 30 anos antes de se aposentar. Era rígido, camisa sempre para dentro da calça, até em casa, e adorava discursar sobre valores de verdade em cada jantar. Minha mãe, Helena, era dona de casa. No bairro, a chamavam de rainha da cozinha. Fazia biscoitos crocantes, organizava chás com as vizinhas e mantinha a casa tão limpa que dava para comer no chão. Sou o mais velho de 3 irmãos. Depois de mim veio o Juliano, 3 anos mais novo, hoje vendedor de seguros em Florianópolis. E por último, Clara, 5 anos mais nova, professora de ensino fundamental em Joinville. Quando crianças, éramos inseparáveis. Juliano e eu jogávamos bola no quintal, enquanto Clara insistia em ser a árbitra, apitando com um apito de brinquedo. Mas, à medida que crescemos, cada um seguiu seu rumo e as reuniões de família passaram a ser mais obrigação do que prazer. Nunca fui o tipo de pessoa que se destaca em multidão. Prefiro ouvir a falar e tento sempre fazer o que é certo. Nunca tive grandes ambições, não queria ser milionário nem famoso. Meu sonho era simples: viver uma vida tranquila, ajudar os outros e voltar para casa todos os dias para estar com quem amo. Talvez por isso eu tenha escolhido ser enfermeiro. Não é um trabalho glamuroso, o salário não é alto. Mas cada vez que ajudo um paciente a suportar a dor, ou seguro a mão de alguém nos seus últimos minutos, sinto que faço algo com propósito. Quando eu era adolescente, nunca imaginei que seguiria essa profissão. Meu pai queria que eu trabalhasse em banco, de terno e gravata, sentado atrás de uma mesa. Mas tudo mudou quando eu tinha 16 anos, e minha avó sofreu um AVC. Fiquei ao lado dela no hospital até o fim, vendo como as enfermeiras cuidavam dela, não apenas com remédios e medições, mas com carinho, paciência e palavras de conforto. Foi ali que eu soube. Era aquilo que eu queria fazer. Quando contei minha decisão, meu pai riu com desprezo. Enfermagem é coisa de mulher, Adriano. Minha mãe ficou preocupada, achando que eu não ganharia o suficiente para viver. Mesmo assim, segui firme. Estudei na Universidade Federal do Paraná. Formei-me com honra e comecei a trabalhar logo depois no Santa Maria. Nos primeiros anos, minha vida era simples. Alugava um pequeno apartamento perto do hospital, ia trabalhar de bicicleta e passava o tempo livre lendo ou assistindo futebol. Não era de festas nem de baladas. Meus colegas brincavam dizendo que eu vivia como um velho antes da hora. Mas eu era feliz. Não precisava de muito. Um café de manhã, um plantão tranquilo e uma boa noite de sono já bastavam. Tudo mudou quando conheci Maia. Eu tinha 25 anos. O hospital estava organizando um evento beneficente para arrecadar fundos para crianças com problemas cardíacos. Eu não gosto de eventos cheios de gente, mas meu chefe insistiu que eu fosse representar o departamento de enfermagem. Fiquei num canto com um copo de suco de laranja na mão, evitando contato visual com as pessoas, e foi então que a vi. Maia Ellison, 27 anos, parada no meio do salão como se fosse a única pessoa iluminada ali. Usava um vestido verde esmeralda, o cabelo cacheado caindo sobre os ombros, e um sorriso que parecia acender tudo ao redor. Falava com um grupo de doadores, segura, elegante, mas sem arrogância. Não sabia quem ela era, mas percebi que todos queriam falar com ela.
Eu não tinha nenhuma intenção de me aproximar. Nunca fui do tipo que puxa a conversa, ainda mais com alguém como Maia. Mas o destino, ou talvez o acaso, decidiu intervir. Enquanto eu pegava mais água no bar, ela esbarrou em mim e derramou vinho tinto na minha camisa branca. Ai, meu Deus! Desculpa, desculpa mesmo. Eu não vi você aí, ela disse pegando guardanapos às pressas, o rosto preocupado, mas ainda com aquele brilho nos olhos. Eu congelei. Tá tudo bem, murmurei, tentando esconder o coração disparado. Essa camisa é velha mesmo. Ela riu, e aquele riso fez eu esquecer completamente a mancha de vinho. Obrigada por não ficar bravo. Sou a Maia, prazer. Adriano, trabalho aqui, sou enfermeiro. Um enfermeiro, ela exclamou. Que incrível! Sempre admirei pessoas que fazem o que você faz. Me conta, como é cuidar de tanta gente assim? E foi assim que começamos a conversar. Descobri que Maia trabalhava com comunicação numa organização sem fins lucrativos. Era inteligente, engraçada e tinha uma calma contagiante. Falamos de tudo, dos meus plantões noturnos aos textos que ela escrevia, de como ambos amávamos jazz e odiávamos tomate cru. Quando o evento acabou, tomei coragem e pedi o número dela. Ela sorriu, escreveu num guardanapo e disse: Me liga, enfermeiro? Demorei 2 dias para criar coragem, mas liguei. Nos encontramos num café à beira do rio Iguaçu. O primeiro encontro durou 3 horas, depois veio o segundo, o terceiro. E sem perceber, eu já estava apaixonado. Talvez tenha sido quando ela me contou sobre a infância em Belo Horizonte, filha de um professor e de uma contadora. Ou quando recitou um poema que tinha escrito, com a voz trêmula, mas cheia de sentimento. Ou talvez tenha sido naquela noite em que ela segurou minha mão e disse: Adriano, você é o homem mais gentil que eu já conheci. Maia não era apenas uma parceira, era minha alma gêmea, a pessoa que me fazia querer ser melhor. Tínhamos os mesmos valores: empatia, justiça, fé de que o mundo podia ser mais humano se cada um fizesse sua parte. Eu sabia que queria passar o resto da vida com ela. 2 anos depois, num parque de Curitiba, sob um ipê florido, ajoelhei-me com as mãos trêmulas e um anel simples de prata. Maia, você é a luz da minha vida. Não posso prometer o mundo, mas posso prometer amor e proteção por toda a vida. Casa comigo? Ela chorou, sorriu e me abraçou com força. Foi o momento mais feliz da minha existência. Ela disse, sim, com lágrimas nos olhos, e o mundo inteiro pareceu se acalmar naquele instante. Mas nem todos ficaram felizes por nós. Quando contei aos meus pais sobre Maia, o clima em casa ficou gelado. Lembro-me daquele fim de tarde na sala. Meu pai e minha mãe me olhando como se eu tivesse cometido um crime. Minha mãe foi a primeira a falar, a voz trêmula, mas cortante. Você está brincando, Adriano? Uma mulher negra? E a nossa família? O que as pessoas vão dizer? Fiquei sem ar. Eu sabia que eles eram conservadores, mas não esperava tanto veneno. Meu pai completou com a frieza de sempre. Ela pode ser boa pessoa, mas não pertence ao nosso mundo. Se casar com ela, não conte com a nossa aprovação. Tentei explicar que Maia era inteligente, talentosa, a mulher que eu amava. Mas não adiantou. Minha mãe chegou a dizer que ela mancharia o sangue da família. Saí de casa naquela noite com o coração pesado, entendendo que a família que eu achava conhecer não era o que parecia. Juliano e Clara, meus irmãos, se mantiveram neutros no começo, mas logo se afastaram também. Juliano disse: Não precisa transformar isso num drama, mano. E Clara, mais delicada, apenas perguntou: Você tem certeza? Eles estavam sob a sombra dos meus pais, eu sabia, mas mesmo assim doeu. Eu esperava que me apoiassem. Ainda assim, não hesitei. Eu amava Maia. E acreditava que o amor, no fim das contas, era o que realmente importava. 2 meses depois, nos casamos. Foi uma cerimônia simples, numa igrejinha em Belo Horizonte, cercada de flores brancas e amigos sinceros. Meus pais não foram. Nem Juliano, nem Clara. Mas estavam lá os colegas do hospital e a família de Maia. Gente acolhedora, calorosa, que me recebeu como um filho. Quando Maia entrou na igreja, com um vestido rendado e um sorriso que parecia nascer de dentro da alma, eu esqueci toda a dor. Ao trocarmos os votos, soube que tinha feito a escolha certa.
Nos primeiros anos, nosso casamento foi cheio de alegria. Maia trazia vida para casa. Compramos uma casinha em um bairro tranquilo de Curitiba, com um pequeno jardim onde ela cultivava margaridas e hibiscos. Eu seguia no hospital e ela crescia profissionalmente, logo se tornou diretora de comunicação de uma ONG nacional. Vivíamos com sonhos simples: formar uma família, viajar, crescer juntos. E um ano depois, nossa filha chegou. Zoe nasceu em uma manhã fria de julho, iluminando o quarto com seus olhos enormes. Ela tinha meus olhos e o sorriso da mãe, e a pele morena dourada como o sol. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, senti que renascia. A responsabilidade era imensa, mas o amor era ainda maior. Maia, exausta, olhou para mim e sussurrou: Adriano, ela vai fazer coisas incríveis. Eu não sabia, naquele momento, o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. Os primeiros anos foram uma sequência de dias felizes. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. De manhã, eu preparava café enquanto Maia passava manteiga no pão e cantava baixinho. Ríamos das pequenas coisas, dela derrubando o café toda vez que se empolgava falando, ou de eu esquecendo de trancar o portão. A vida era simples e boa. Quando Zoe nasceu, tudo ficou ainda mais completo. Lembro-me da primeira noite dela em casa. Fiquei acordado ao lado do berço, observando-a respirar, com medo de que, se eu piscasse, o milagre desaparecesse. Maia riu de mim. Adriano, você não precisa fazer plantão aqui também. Dorme, vai. Mas eu não consegui. Aquele serzinho minúsculo, segurando meu dedo com toda a força, era tudo o que importava. A partir dali, cada decisão que eu tomaria seria por ela. Ser pai não foi fácil. Zoe chorava de madrugada e nós revezávamos o colo, o cansaço, as mamadeiras. Aprendi a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a cantar músicas de ninar desafinadas. Mesmo depois de dias exaustivos no hospital, Maia ainda brincava com Zoe, lia histórias e lhe contava memórias da sua infância em Minas. Tínhamos planos grandes. Queríamos que Zoe estudasse, viajasse, se tornasse tudo o que quisesse ser. Maia dizia: quero que ela cresça sem medo, sem vergonha de quem é. Mas o mundo, percebi depois, não é gentil com quem é diferente. Em 2015, quando Zoe tinha apenas 2 anos, a tragédia chegou. Ela já falava as primeiras palavras, corria pela casa e se encantava com os gibis que a mãe trazia. Nossa vida era corrida, mas feliz. Eu tinha acabado de ser promovido a enfermeiro-chefe e Maia fora convidada para discursar num evento importante em Brasília. Eu estava orgulhoso, mas apreensivo. Ela costumava voltar tarde dos eventos. Naquela noite de 14 de novembro, fazia frio. Maia me ligou por volta das 9 da noite com a voz alegre. Amor, estou quase indo. Foi um ótimo evento. Manda um beijo para Zoe, tá? Chego em 1 hora. Sorri, pedi que dirigisse com cuidado e voltei para colocar Zoe para dormir. Mas Maia nunca chegou. Às 11 comecei a me preocupar. Liguei. Nada. Mandei mensagens. Silêncio. Tentei me convencer de que o celular dela descarregou ou que estava presa no trânsito. Mas à meia-noite não aguentei mais. Deixei Zoe com uma colega de trabalho e fui até o local do evento. Quando cheguei, a rua estava isolada por fitas da polícia. Luzes vermelhas piscavam, o burburinho de vozes, e alguém disse: ataque. Corri. Minha esposa, Maia Ellison, onde ela está? Gritei, empurrando as pessoas. Um policial me segurou e me levou até uma calçada lateral. Ela estava lá, caída, o casaco ensanguentado. Ajoelhei, segurei a mão dela, chamei seu nome repetidas vezes, mas ela não respondeu. Os paramédicos tentavam reanimá-la, mas eu sabia. Eu era enfermeiro. Já vi aquele olhar vazio muitas vezes. Não havia esperança. Maia foi levada ao Hospital Santa Maria, o mesmo onde eu trabalhava. Sentei ao lado dela na emergência, segurando a mão dela, implorando por um milagre. Mas o milagre não veio. Ela faleceu ao 1 hora da manhã, nos meus braços. Causa: múltiplas facadas. Não ouvi mais nada. O mundo simplesmente desabou. Soube depois que 3 homens a atacaram na saída do evento. Brancos. Motivo: ódio racial. Gritaram insultos, riram
e a esfaquearam antes de fugir. Foram presos dias depois, mas a justiça foi uma piada. Pegaram penas leves, falta de provas, disseram. Um deles ainda saiu sorrindo do tribunal. Naquele dia, percebi que a palavra justiça no nosso país às vezes não passa de uma farsa. A dor era indescritível. A raiva, o desespero, a impotência. Tudo se misturava. Quis gritar, quebrar tudo, buscar vingança. Mas olhei para Zoe, dormindo no berço, e soube que não podia me perder. Maia havia me deixado um pedaço dela, e eu precisava viver por isso. Prodolgênieva Adaptação. Parte 3. Posso seguir agora? Vis Casale da Chat GPTs Casal. Adaptação. Parte 3. Os meses seguintes à morte de Maia foram os mais escuros da minha vida. Voltei ao trabalho apenas 2 semanas depois do enterro, não porque quisesse, mas porque precisava. Tinha uma filha de 2 anos para criar, contas para pagar e um coração que parecia ter esquecido como bater. No hospital, eu funcionava no modo automático. Aplicava injeções, conferia prontuários, fazia curativos. Por fora, parecia o mesmo profissional de sempre. Por dentro, estava vazio. Toda vez que passava pela emergência, o mesmo lugar onde Maia morreu, sentia como se uma lâmina cortasse meu peito novamente. Em casa, tentei ser o melhor pai que podia. Mas Zoe era muito pequena para entender onde a mãe havia ido. Ela chorava, chamando por mamãe, e aquilo me despedaçava. Eu a abraçava, lia histórias, cantava canções, fingindo que estava tudo bem, mesmo quando as lágrimas me queimavam por dentro. Muitas vezes, levava Zoe comigo nos plantões noturnos. Ela dormia no sofá da sala dos funcionários, enrolada num cobertor com o logotipo do hospital. As colegas de trabalho se revezavam para cuidar dela, traziam comida, brinquedos, palavras gentis. Mas nada preenchia o vazio que Maia deixou. Tentei procurar meus pais. Liguei, escrevi cartas, contei sobre a morte de Maia e pedi apoio. Não obtive resposta. Depois de semanas, recebi apenas uma mensagem curta da minha mãe. Sentimos muito pela Maia, mas você fez suas escolhas. Aquilo doeu mais do que qualquer ferida física. Entendi que estava realmente sozinho. Juliano e Clara também silenciaram. O que um dia foi família, agora era só lembrança. Mas por mais que doesse, eu não podia desistir. Precisava continuar. Por Zoe. Acordava cedo todos os dias, preparava o mingau dela, deixava-a na creche e ia direto para o hospital. Economizava cada centavo. Sem cafés fora, sem roupas novas, sem lazer. Tudo era para Zoe. Eu queria garantir um futuro digno para ela, para que nunca sentisse o peso das ausências que me esmagavam. Mas o mundo lá fora não era gentil com ela. Quando Zoe começou a frequentar a escola, percebi os olhares. A pele morena, herdada da mãe, chamava a atenção, e não da melhor forma. Certa vez, ao buscá-la na creche, ouvi uma mãe cochichar. É aquela menininha mestiça que perdeu a mãe. Que pena. Apertei a mão de Zoe, engoli o nó na garganta e sussurrei. Você é a menina mais especial do mundo, meu amor. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Ela me olhou com os olhos cheios de confiança infantil e respondeu apenas. Tá bom, papai. Naquele instante, soube que precisava ser mais forte do que nunca. Com o tempo percebi que Zoe, mesmo tão pequena, tinha uma força que me surpreendia. Ela crescia curiosa, criativa, observadora. E aos 6 anos, descobri o talento que mudaria nossas vidas. Uma tarde, cheguei em casa e a encontrei sentada à mesa da cozinha, rabiscando num dos cadernos antigos de Maia. O que você está escrevendo, Zoe? Perguntei. Uma história sobre uma menina que pode voar, papai. Ela mora num planeta cheio de árvores que falam. Sorri, achando que fosse mais uma brincadeira. Mas quando comecei a ler, fiquei sem palavras. O texto tinha estrutura, emoção, personagens vivos. Não era uma historinha infantil. Era pura imaginação transformada em arte. Passei a incentivá-la a escrever mais. Todas as noites, depois do jantar, sentávamos juntos. Eu lia revistas médicas e ela escrevia. Às vezes me pedia opinião. Outras, lia em voz alta. E então o dragão cantou e o céu ficou azul de novo. Ela escrevia com alma.
Entendi que aquelas histórias eram o modo dela lidar com o luto, com o vazio, com a diferença. Quando fez 7 anos, terminou um livro inteiro, mais de 100 páginas. Chamava-se A Menina das Nuvens. Mandei o manuscrito para algumas pequenas editoras. A maioria nem respondeu, mas meses depois recebemos uma carta. Uma editora de São Paulo queria publicar o livro. Lembro do momento como se fosse ontem. Zoe pulou do sofá, me abraçando, gritando: "Papai, eu consegui!" Chorei junto, não apenas pela publicação, mas porque vi nela o reflexo de Maia. A coragem, a sensibilidade, a fé na beleza do mundo. O livro foi lançado em 2022, quando Zoe tinha 9 anos, e foi um sucesso. Jornais locais chamaram-na de a nova prodígio da literatura brasileira. A história da menina morena que voava conquistou leitores. Vendeu milhares de exemplares e, pela primeira vez, pude respirar aliviado financeiramente. Usei o dinheiro para quitar dívidas, arrumar o telhado da casa e abrir uma poupança para ela. Mas o que realmente importava era vê-la florescer. Zoe ganhou confiança. Falava em novas histórias, em sonhos ainda maiores. E então, 2 anos depois, ela me surpreendeu outra vez. Aos 11, escreveu um novo livro. Mas dessa vez não era fantasia. Era sobre nós. O título, Meu Pai. Li o manuscrito chorando. Ela contava tudo. O amor entre mim e Maia, a tragédia, as noites em claro, os sacrifícios, as risadas, os abraços. Papai, quero que o mundo saiba o quanto você é incrível, disse ela com a voz doce, mas firme. Fiquei sem palavras. Mandei o texto para a mesma editora e, em 2024, o livro foi publicado. Foi um fenômeno. Traduções, entrevistas, programas de TV. Zoe virou símbolo de superação. E, junto com a fama, veio o dinheiro, milhões de reais. Mas nada disso me impressionava tanto quanto vê-la sorrir de novo, cheia de vida. Eu ainda era o mesmo enfermeiro simples do Hospital Santa Maria. Mas agora, o mundo inteiro conhecia a minha filha. Zoe transformou dor em arte, cicatrizes em luz. E naquele brilho, vi a promessa de Maia se cumprir. A fama de Zoe mudou completamente nossa rotina. De repente, a menina que escrevia em silêncio na mesa da cozinha passou a ser reconhecida nas ruas. Pessoas vinham falar comigo no hospital. "O senhor é o pai da Zoe Langford? Aquela escritora mirim? Que orgulho, hein?" Eu sorria, tentando esconder o misto de espanto e emoção que me tomava. Sim, era orgulho, mas também um medo silencioso, medo de que o mundo fosse cruel com ela, como já tinha sido com Maia. Zoe continuava a mesma menina doce, mas agora carregava sobre os ombros um peso novo, o olhar do público. Alguns a admiravam genuinamente, outros nem tanto. Na internet apareciam comentários maldosos, alguns dizendo que ela era superestimada, outros, ainda piores, zombando da cor da pele dela. Eu tentava impedir que ela visse, mas Zoe era esperta demais. Um dia, encontrei-a no quarto, olhando para o notebook, o rosto sério. "Filha, o que foi?" "Eu li umas coisas, papai." Respondeu sem me encarar. "Dizem que só sou famosa por causa da nossa história triste." Meu coração apertou. Sentei-me ao lado dela, toquei seu ombro e disse: "Zoe, o que você conquistou foi porque é talentosa. A sua dor não define você, sua força sim." Ela respirou fundo e sorriu. "Eu sei, pai. Eu escrevo porque quero. E porque a mamãe gostaria que eu escrevesse." Ali percebi o quanto ela já era mais madura do que eu naquela idade. A luz de Maia brilhava nela, a mesma sensibilidade, a mesma coragem. Mesmo com todo o sucesso, eu continuei trabalhando como enfermeiro. Alguns colegas perguntavam: "Adriano, para que continuar? Com o que sua filha ganha, dava para você se aposentar e viver tranquilo." Mas o hospital era parte de mim. Cuidar dos outros era o que me mantinha de pé, o que me lembrava quem eu era antes da fama, antes da dor. E também era uma forma de continuar conectado a Maia. Ali, entre remédios e histórias de esperança, eu a sentia perto. Em casa, nossa vida seguia simples. Zoe estudava pela manhã, escrevia à tarde e lia à noite. Eu cozinhava, mal, mas com amor.
E todo domingo íamos até o Parque Barigui caminhar, conversar e alimentar os patos. Era nosso ritual de paz. Tudo parecia finalmente em equilíbrio, até que num dia de outono de 2024, o telefone tocou. Era minha mãe. Depois de quase 10 anos de silêncio, ela me ligava. A voz dela tremia. Adriano, seu pai e eu queríamos ver você e Zoe no jantar de Páscoa. Somos família, afinal. Fiquei paralisado. Parte de mim queria desligar na hora, gritar que eles não tinham esse direito. Mas outra parte, talvez a mais cansada, pensou em Zoe. Ela nunca conhecera os avós. Talvez fosse uma oportunidade de reaproximação, uma chance de cicatrizar o passado. Olhei para minha filha, sentada na mesa, escrevendo mais uma história e pensei: talvez ela mereça conhecer as suas origens, mesmo que doa para mim. Aceitei o convite. O jantar de Páscoa aconteceu em abril, numa noite fresca. Dirigimos por 2 horas até a casa dos meus pais, no mesmo bairro onde cresci. Nada parecia ter mudado. As mesmas paredes de tijolos, o mesmo cheiro de lavanda da minha mãe. Mas por dentro, eu era outro homem. Zoe usava um vestido verde, o cabelo preso num coque delicado. Ela parecia uma pequena adulta, equilibrando nervosismo e curiosidade. Ao cruzar o portão, segurou minha mão com força. Tá tudo bem, filha, só. Seja você mesma. Meu pai e minha mãe nos receberam na porta. Eles pareciam mais velhos, mais frágeis, mas os olhos, continuavam frios. Minha mãe me abraçou rapidamente, como quem cumpre um protocolo. Meu pai apenas disse: obrigado por terem vindo, Adriano. Quando olharam para Zoe, sorriram, mas era um sorriso tenso, quase ensaiado. Como você cresceu, Zoe? Está linda. Igual a sua mãe, disse minha mãe, com doçura artificial. Entramos. A mesa estava posta com cuidado. Bacalhau, arroz de coco, legumes, vinho, pães e ovos de chocolate decorativos. Era uma festa bonita, mas sem alma. A cada conversa, sentia a distância entre nós crescer como um muro invisível. Juliano e Clara estavam lá, com seus cônjuges e filhos loiros, correndo pela casa. Riam alto, trocavam histórias, mas mal nos dirigiam a palavra. Os filhos deles ganhavam presentes caros, brinquedos eletrônicos. Zoe recebeu um livro antigo, certamente reaproveitado da estante de minha mãe. Ela agradeceu com um sorriso gentil, mas eu vi seus olhos ficarem opacos. Tentei disfarçar, mas o desconforto só aumentava. Durante o jantar, minha mãe elogiava sem parar os netos brancos e perfeitos. O filho do Juliano vai ser médico. A menina da Clara canta como um anjo. Mas sobre Zoe, silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhum elogio, nenhum olhar de orgulho. Apertei a mão da minha filha debaixo da mesa. Ela me olhou de volta, com um pequeno sorriso, o tipo de sorriso que se dá quando se entende demais para uma criança da sua idade. Depois do jantar, as crianças foram brincar no quintal. Juliano organizou uma brincadeira de caça aos ovos de Páscoa. Zoe, sempre animada, correu para participar. Poucos minutos depois, ouvi sua voz alegre. Achei um, ela gritou, levantando um coelhinho de chocolate. Mas um dos meninos, filho de Juliano, correu até ela, arrancou o brinquedo das mãos e gritou: é meu, você não pode pegar. Antes que eu pudesse me levantar, ouvi o som seco de um tapa. Minha mãe, de rosto avermelhado, avançara sobre Zoe e lhe dera uma bofetada. O silêncio tomou conta do quintal. Zoe ficou imóvel, a mão no rosto, os olhos marejados. Sua menina ingrata, gritou minha mãe. Quem você pensa que é para competir com seu primo? O tempo parou. Corri até Zoe, ajoelhei-me e abracei-a. O rosto dela estava marcado, não apenas pela força do golpe, mas pela dor da rejeição. Levantei-me e encarei minha mãe. A voz me saiu firme, mas trêmula. O que você fez, mãe? Ela é sua neta, o seu sangue. Você nunca mais vai tocar nela. Ela deu um passo para trás, mas insistiu. Eu só estava ensinando respeito. Isso não é respeito, é crueldade. Olhei ao redor, meu pai quieto, os irmãos de cabeça baixa, ninguém se mexendo. Naquele instante, percebi que aquela não era mais a minha família. Segurei a mão de Zoe, respirei fundo e disse alto, para todos ouvirem.
A Zoe é uma menina extraordinária, uma escritora reconhecida no mundo inteiro. Uma alma que sobreviveu a tudo isso sem o apoio de nenhum de vocês. Vocês só enxergam a cor da pele dela. Mas eu vejo o que realmente importa. O coração. Peguei Zoe pela mão e fomos embora. Não olhei para trás. No carro, o silêncio era denso. As luzes da estrada passavam pelos olhos de Zoe, que olhava fixamente pela janela. Perguntei: Tá tudo bem, meu amor? Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e respondeu: Tô bem, papai. Eu não preciso deles, tenho você. E a mamãe tá olhando por mim lá do céu. Eu parei o carro, abracei minha filha com toda a força que tinha e chorei. Não de dor, mas de orgulho. Porque mesmo tão pequena, Zoe já era mais forte do que eu jamais fora. Os dias depois do jantar de Páscoa foram pesados, como se uma sombra tivesse se instalado em nossa casa. Eu tentava seguir a rotina, preparar o café, levar Zoe à escola, trabalhar no hospital, mas em cada momento o estalo do tapa ecoava dentro da minha cabeça. À noite, quando eu fechava os olhos, via a expressão dela, surpresa, ferida, mas não derrotada. Zoe, por outro lado, parecia lidar melhor com aquilo do que eu. Não falou uma palavra sobre o que aconteceu. Continuava escrevendo, lendo e até ria de vez em quando. Mas havia um silêncio novo nela, um espaço entre as frases, um peso nos olhos que me preocupava. Uma semana depois, enquanto eu cozinhava macarrão com molho de tomate, o prato preferido dela, o telefone tocou. Era o Juliano. Sua voz soava hesitante, diferente do tom confiante de antes. Adriano. Você tem um minuto? Tenho. O que houve? Clara e eu queremos convidar você e a Zoe para vir aqui em casa, em Curitiba, no fim de semana. A gente quer pedir desculpas pelo que aconteceu. Não esperávamos que as coisas saíssem do controle assim. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Parte de mim queria acreditar. Outra parte sabia o quanto as desculpas da minha família sempre vinham tarde demais. Juliano, é difícil. Zoe ainda tá machucada. Eu entendo, mano, mas a gente leu o livro dela. Ela é incrível. A gente queria mesmo fazer parte da vida de vocês de novo. Houve algo em sua voz que me incomodou. Eles tinham lido o livro, sabiam do sucesso, do dinheiro. E se o arrependimento não fosse sincero? E se mais uma vez tudo se resumisse a interesse? Respirei fundo. Obrigado, Juliano, mas acho que agora não é a hora. A gente precisa de paz. Tá bem. Ele respondeu, a voz baixa. Só. Saiba que a gente sente muito. Desliguei o telefone e fiquei parado olhando o vapor subindo da panela. A campainha do portão me arrancou dos pensamentos. Fui atender e quase deixei o prato cair quando vi quem era. Meus pais, minha mãe, encolhida num casaco grosso, meu pai, segurando um boné nas mãos. Pareciam mais velhos, mais frágeis. Mas os mesmos olhos frios, agora disfarçados de arrependimento. Adriano, meu filho, começou minha mãe, a voz trêmula, viemos ver você e a Zoe. Podemos entrar? Por um instante pensei em bater a porta, mas vi Zoe atrás de mim, curiosa, com o livro nas mãos. Suspirei e abri passagem. Minha mãe se aproximou e, sem me dar tempo de reagir, abraçou Zoe. Minha netinha. Eu sinto muito pelo outro dia. Eu perdi o controle. Você me perdoa? Disse beijando o cabelo dela. Zoe ficou imóvel. Seu corpo tenso, o olhar confuso. Meu pai observava calado até que falou. A gente errou, Adriano. Queremos recomeçar. Agora que Zoe é famosa, não é? Pensei, mas não disse em voz alta. Eles começaram a falar de tudo, do quanto estavam orgulhosos, das entrevistas, dos prêmios, do dinheiro que ela devia estar ganhando. Cada palavra me soava mais falsa. Olhei para Zoe que fingia sorrir e decidi por fim aquilo. Zoe, vai pro seu quarto, tá bem? Lê um pouco. Já vou te chamar para jantar. Ela me olhou, entendeu e foi. Quando a porta se fechou, encarei meus pais. Escutem. O que aconteceu naquele jantar foi imperdoável. Vocês machucaram a minha filha, a própria neta. E agora aparecem aqui como se nada tivesse acontecido? Minha mãe começou a chorar. Adriano, você está interpretando errado. Errado? Interrompi.
Quando eu me casei com Maia, vocês me viraram as costas. Quando ela morreu, vocês não mandaram nem uma flor. E agora que a Zoe é conhecida, querem recomeçar? Não. Meu pai tentou argumentar. Estamos velhos, filho. Só queremos reconciliação. E, bom, também estamos passando dificuldades. Aquilo foi a gota d'água. Então é isso. Vieram pedir dinheiro. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Minha mãe abriu a boca, mas eu já apontava para a porta. Vão embora. Zoe e eu não devemos nada a vocês. E nunca mais ousem magoá-la. Eles hesitaram, e então meu pai pegou o casaco, murmurando algo sobre ingratidão. Quando a porta bateu, o ar pareceu finalmente limpo. Fiquei parado um tempo, respirando fundo, tentando segurar a raiva e o alívio ao mesmo tempo. Depois fui até o quarto de Zoe. Ela estava sentada na cama, o livro no colo. Eles foram embora? Perguntou baixinho. Foram. Tudo bem, papai. Eu tenho você. E a mamãe tá com a gente, né? Sentei ao lado dela e a abracei. Sempre, meu amor, sempre. Aquela noite dormi com o coração mais leve. Era o fim de um ciclo, um doloroso, mas necessário. As semanas seguintes trouxeram calma. Voltei à minha rotina no Hospital Santa Maria, atendendo pacientes, fazendo turnos longos, ouvindo as histórias de cada um. A dor pela ausência de Maia nunca desaparecia, mas havia se transformado em força. A mesma força que eu via em Zoe todos os dias. Ela, por sua vez, mergulhou num novo projeto. Pai, quero escrever um livro sobre crianças que enfrentam o preconceito. Disse um dia, os olhos brilhando. Quero que elas saibam que podem vencer também. Eu quase chorei de orgulho. Ela não escrevia para fama, escrevia para curar, a si mesma e os outros. Chamou o novo livro de Crianças Sem Medo. A cada página que lia, eu sentia o peito se abrir. Zoe contava histórias de meninos e meninas que sofriam por causa da cor, da pobreza, das diferenças, mas que aprendiam a erguer a cabeça e lutar. Na introdução escreveu: Nasci sendo chamada de pessoa de cor, mas quando estou triste ou feliz, minha pele é a mesma. Quando adoeço ou sorrio, continua a mesma. Então por que nos chamam assim? Chorei lendo isso. Era pura poesia, coragem e lucidez. Uma maturidade que só alguém forjado pela dor e pelo amor podia ter. Quando o livro foi lançado, no início de 2025, Zoe tinha 12 anos. Foi um sucesso estrondoso. Traduções, palestras, convites internacionais. Um colégio na África do Sul enviou uma carta dizendo que o livro inspirou centenas de alunos a acreditar em si mesmos. Zoe leu a carta em voz alta, as lágrimas escorrendo, e disse: Papai, acho que a mamãe está orgulhosa de mim. Ela sempre esteve, filha, e eu também, respondi com a voz embargada. Mas junto com o sucesso vieram os holofotes. Algumas reportagens exaltavam nossa história. O enfermeiro branco e sua filha mestiça que conquistaram o mundo. Outras, porém, distorciam tudo, insinuando que Zoe era um produto da comoção pública. Uma tarde, entrevistei a um repórter de um canal nacional. Ele perguntou com aquele sorriso falso de quem busca manchete: Zoe, você acha que o fato de ser mestiça ajudou no sucesso dos seus livros? Antes que eu interviesse, ela respondeu serena: Eu acho que o que ajuda é amar o que se faz. A cor da pele não escreve, o coração escreve. Silêncio no estúdio. E eu? Nunca me senti tão orgulhoso. Hoje, quando olho para Zoe, vejo um milagre. Não o milagre de fama ou fortuna, mas o de ter transformado dor em luz. Ela me ensinou que ser forte não é nunca cair, é levantar todas as vezes. Meus pais e irmãos nunca mais ligaram. Talvez tenham entendido. Ou talvez ainda vivam presos ao mesmo preconceito. Mas já não importa. Todas as noites, Zoe e eu mantemos um ritual. Lemos juntos um trecho do Diário de Maia, aquele que ela escreveu durante a gravidez. Há uma frase que nunca deixo de repetir. Zoe, você é a minha luz. Brilhe, mesmo quando o mundo parecer escuro, e ela brilha. De um jeito que ilumina a mim e ao mundo inteiro. Hoje, sigo como sempre. Um enfermeiro comum, um pai orgulhoso. Mas quando vejo Zoe sorrir, sei que cumpri o meu maior papel. Aquele que Maia me confiou,
O de protegê-la, guiá-la e ensiná-la a nunca deixar que o mundo apague a sua luz. E essa é a nossa história, de amor, de perda, de fé. De uma menina que voou acima do preconceito e de um pai que aprendeu a voar com ela.